alegria, que prazer estar de volta para mais uma aula da Evangelização Espírita da Casa Paulo de Tarso de Vinhedo. Eu sou a Leila e estou aqui para conversar com vocês sobre os ensinamentos de Jesus. Mas antes, vamos fazer a nossa prece? Vocês sabem como que faz, né? Então vamos lá, fechar os olhos. Respirar fundo, mais uma vez, elevando nossos pensamentos a Deus, pedindo para que Jesus esteja conosco nesse momento de prece, para que os nossos anjos protetores, nossos anjos de guarda também estejam conosco, pedindo a Deus que nos abençoe, nos ilumine, para que abra nossos corações e mentes para os ensinamentos da aula de hoje. Que assim seja. Toda semana nós estamos aqui estudando os ensinamentos de Jesus com o esclarecimento da doutrina espírita, que para nós serve de orientação, consolo, reflexões e conselhos. Que bom, não é mesmo? Que bom ter isso, ter esse acesso, ter esse conhecimento para a gente colocar em prática nas nossas vidas, porque isso que é o mais importante, colocar em ação, não só aprender, né? A gente sempre fala isso nas nossas aulinhas. Na semana passada, a Silviane contou uma parábola, né? A parábola dos dois irmãos. E ela também explicou o que é parábola, né, para vocês. E hoje eu vou dar continuidade ao tema que é trabalho pelo próximo. Na semana passada a Silviane falou de trabalho, de cooperação, de como a gente trabalha, se é com coerência, fazendo as coisas de acordo com os nossos sentimentos, daquilo que está no nosso coração, ou se a gente só fala da boca para fora. E hoje eu vou dar continuidade a esse tema, trabalho pelo próximo, mas para explicar isso eu também vou contar uma parábola, porque Jesus naquela época ele ensinava através das histórias, né? E a parábola que eu vou contar hoje é a da candeia. Mas o que é candeia? Vocês sabem o que é candeia? Palavra estranha, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso é uma candeia, vendo? Naquela época não existia energia elétrica como tem hoje. Hoje é muito fácil a gente chegar na parede, apertar um botão e a casa toda se ilumina quando está escura. Naquela época não tinha isso, então eles usavam esse objeto aqui, né? Colocava um óleo e acendia esse pavio para queimar e iluminar toda a casa. E Jesus contou então a parábola da candeia. Jesus estava falando para uma multidão de pessoas diferentes, de várias regiões, além dos 12 apóstolos que sempre o acompanhavam. Então, a gente tem que visualizar essa cena para poder entender por que ele falava de certas maneiras, né? A gente tem que entender o contexto da época. Então, era uma época onde tinha pouco recurso, não tinha papel para anotar, para escrever. Eles escreviam em couro de animais, em pergaminhos, e era uma coisa muito difícil de conseguir, né? Então, só as pessoas mais selecionadas, com mais acesso a essas coisas que tinham. A grande população não tinha isso. Então, por isso que Jesus contava parábolas, para que o ensinamento entrasse na cabeça e eles replicassem isso. Olha, eu estava lá ouvindo Jesus e ele contou uma historinha, falava da candeia, e assim o ensinamento ia passando de pessoa para pessoa. Então eu vou ler. Quem relatou essa passagem de Jesus foi o evangelista Lucas, tá? E ele escreveu assim: que Jesus disse que ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas ponha no velador para que os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque
A qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Jesus falava, às vezes, de uma maneira misteriosa e com palavras difíceis que hoje a gente nem usa mais, nem fala desse jeito. Mas a gente sempre fala isso aqui, né? Que a humanidade, na época que Jesus esteve na Terra, ela não estava preparada para que Jesus revelasse tudo, todos os mistérios de Deus, né? Então ele soltava pequenas informações nessas histórias que ele contava, porque ele sabia também que a humanidade, que o tempo ia passar, que a humanidade iria evoluir e que um dia a gente estaria preparado para entender com profundidade tudo aquilo que ele queria dizer. E olha só que interessante, mesmo não tendo papel, computador, livros, nada disso naquela época, seus ensinamentos, suas histórias chegaram até nós, contando, né? Porque naquele dia Lucas nem estava presente, sabia? Lucas, que escreveu esse trecho na Bíblia, nem estava presente. Lucas não conheceu Jesus. Mas de ouvir essas histórias que um foi contando para outro, ele resolveu escrever. Então ele anotou e por isso que a gente tem esse conhecimento hoje. E Jesus também sabia que um dia viria alguém que era o Consolador prometido, que ele sempre falava na época, que foi a doutrina espírita, através de Allan Kardec, que é o decodificador de tudo isso, né? Escreveu e esclareceu, e hoje a gente tem aí acesso aos livros, a essas informações mais detalhadas, né? Então, essa parábola que Jesus falou pode ser um pouco complicada, mas é fácil de entender. Então, vamos lá. A primeira frase que Jesus contou nessa historinha é: ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas no velador, para que os que entram na casa possam ver, né? Possam enxergar, porque a luz está iluminando tudo. Mas olha que interessante, não parece óbvio isso? É claro que a gente tem que colocar a luz lá no alto para iluminar, né? Não abafar a luz, não esconder a luz debaixo da cama, não tampar com um vaso, né? Jesus falou um negócio muito óbvio. Será que ninguém sabia disso na época? Mas na realidade, Jesus não estava falando de candeia, de lâmpada, de luz. Ele estava querendo dizer outra coisa com isso. Jesus compara a luz dessa candeia, a luz da lâmpada que fica no teto das nossas casas, com a sua palavra, com os seus ensinamentos. O que Jesus ensinou, viveu e deixou como exemplo para a gente é exatamente essa luz da candeia. Essa luz, que são os ensinamentos de Jesus, eles iluminam a nossa vida, dá a nós que somos cristãos, seguidores de Jesus, também um modelo de como a gente deve viver. Então essa luz, esses ensinamentos devem ser elevados, colocados no alto e não abafados, escondidos debaixo de camas, né, como Jesus disse na parábola, ou dentro de um vaso. Então fica mais fácil de entender esse trecho da parábola, né? Quando ele diz: ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe no velador para que os que entram possam ver a luz. Então, luz é os ensinamentos de Jesus, que devem ser colocados sempre acima para nos iluminar, para nos guiar, e não escondidos. Aí o segundo trecho diz: porque não há coisa oculta ou escondida que não haja de se manifestar, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Ele estava falando justamente desses ensinamentos dele, né, que na época poderia não ser entendido em toda a sua plenitude, com toda a sua compreensão, mas que um dia seria revelado, né? E esse dia chegou, que foi através de Allan Kardec, decodificando todos esses ensinamentos para a gente. E a segunda parte é: vede, pois, como ouvis, olhe como você escuta. Porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado.
Nossa, é complicado, né? E parece até duro demais vindo de Jesus. Mas lembra, Jesus falava para uma população, para pessoas que na época não tinha conhecimento, né? Então ele tinha que falar de maneira misteriosa, porque ele também sabia que depois a humanidade iria evoluir e teria condições de entender isso. Mas de quem não tem, será tirado o quê? Como assim, né? Como se tira algo de quem não tem? Ficou confuso, né? Mas olha, ele está falando aí dos seus conhecimentos, dos seus exemplos, da salvação, né? Que é para todos, né? O conhecimento de Jesus é para todos, mas nem todos estão prontos ou querem receber. Então, é como esses ensinamentos de Jesus, é como um bem que a gente tem, mas não é seu. Você tem que passar isso para frente. Você tem esse bem, esse ensinamento tem que ser luz, tem que iluminar todo mundo, não só você. E por isso mesmo, se você não colocar essa luz lá em cima, um dia vai ser tirado, né? Isso mesmo, um dia vai ser tirado, porque você não iluminou esse conhecimento que você tem para os demais. E aí que entra o nosso tema da aula de hoje, que é trabalho pelo próximo. Porque depois Jesus, naquela oportunidade, também disse que os seus ensinamentos devem ser plantados, porque antes dessa parábola da candeia, ele contou a parábola do semeador, que saiu a semear, jogando sementes, né? Então ele faz um elo entre as duas histórias, né? Que ele diz que os ensinamentos devem ser plantados e frutificados. Mas como assim frutificados? Como pode os ensinamentos de Jesus dar frutos? É simples, é através das nossas ações. A partir do momento que a gente tem o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, que é a luz da candeia que está lá em cima iluminando tudo, nós precisamos colocar esses ensinamentos em práticas, colocá-lo no nosso dia a dia, na maneira como a gente vive, na maneira como a gente age, na maneira como a gente se relaciona com a nossa família, nossos amigos e toda a sociedade ao nosso redor. Porque pensa assim, do que adianta a gente fazer a evangelização, está tendo essa luz, está sendo iluminado por essa luz dos ensinamentos de Jesus? Do que adianta a gente fazer o evangelho no lar, fazer nossas preces, se a gente não coloca isso na nossa vida? Então, quem conhece os ensinamentos de Jesus e coloca isso em prática na sua vida, está colocando a luz lá no alto, está colocando a candeia no velador para iluminar não só ele, todos à sua volta. E quem conhece os ensinamentos de Jesus, mas não coloca em prática, é como se ele estivesse colocando essa luz debaixo da cama, debaixo do vaso, abafando, apagando. E aí, na segunda parte, um dia será tirado, porque não usou. Conseguiram entender a relação de uma coisa com a outra? O que tem isso a ver com o trabalho pelo próximo, que é o tema da aula? Vamos lá, nas nossas atitudes, como eu disse, nas nossas ações diárias, elas devem ser de acordo com o que a gente aprende aqui na evangelização, de acordo com os ensinamentos de Jesus, porque Deus enviou Jesus à Terra para ser o nosso modelo e guia, o nosso mestre e irmão, né? Então eu te pergunto, quantas vezes você tem a oportunidade de ser útil, de ajudar um colega que tem dificuldade numa lição, ajudar o pai, a mãe ou o irmão mais novo em casa? Quantas vezes você tem a oportunidade de trabalhar pelo próximo, mas não faz porque está com preguiça, porque está com vontade de jogar, ou de ficar no celular, ou de brincar, ou de assistir TV? Isso aí é o trabalho pelo próximo. A gente tem todos os dias essas oportunidades de fazer alguma coisa para ajudar alguém. Então, quando a gente deixa de ajudar o próximo, a gente perde a oportunidade de divulgar os exemplos e os ensinamentos de Jesus através das nossas ações, de mostrar que a gente vive uma vida não só pensando na gente, que isso é ser egoísta, mas pensando no próximo, que é vivendo
de amor ao próximo e fazendo a caridade que Jesus tanto ensinou. Olha só, uma historinha tão curta e quantos ensinamentos, né? Então, resumindo, a luz da candeia são os ensinamentos de Jesus e devemos deixar essa luz lá em cima, iluminando a todos. E para frutificar esses ensinamentos, a gente deve colocar eles em prática, em ação. Então é isso, espero que a partir de hoje os ensinamentos de Jesus sejam como luz na vida de vocês. Mas lembre-se que essa luz tem que estar lá em cima sempre, senão ela se apaga. Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus, com Jesus e um beijo no coração de vocês.